Enquanto todos andavam numa direção, ele preferiu a contramão. Ousou sempre ser diferente. De papo com o doutor, recebendo o doutor Isaú Carneiro Soares. Quase que não sai. Falando de homeopatia, da experiência dele com essa área. Mas falava que você esteve em Cuba em 93. Foi a convite do governo cubano? Bom, aí tem uma história, né? Na verdade, nós fazemos aqui, temos o Instituto Lamasson, onde a gente forma profissionais, especialistas na área de homeopatia, e a gente tem um museu aqui, onde a gente faz essa documentação e faz publicações também de revistas, de obras populares, assim, de orientação, tudo, né? E nós adotamos o Esperanto como a língua oficial do Instituto para publicação desse tipo, né? E de maneira que a gente tem contato com diversos países. E uma dessas publicações nossas chegou em Cuba, lá na Associação Esperantista Cubana. Aí eles mandaram uma carta para nós, querendo saber o que era homeopatia, que lá eles não tinham noção, nunca tinham ouvido falar, etc, etc, né? Com isso nós fomos a Cuba, hospedamos lá na Associação de Esperanto, e a partir dali nós chegamos no Ministério da Saúde, tivemos contato com um grupo também que estava interessado em querer saber, estudando assim, de maneira autodidática, consultando alguns livros, um grupinho lá do próprio Ministério, né? Mas não tinha muita noção ainda. E a partir daí, então, que nós... Criou-se intercâmbio. Exatamente. Então, criamos e planejamos o curso, o mesmo curso que a gente dá aqui de especialização, nós passamos a dar em Cuba. Passamos a levar os professores daqui para lá, né? E estruturamos esse curso para formar especialista lá na área da homeopatia. Então, a partir daí, começaram também a se estruturar, a se organizar farmácias, as principais farmácias lá no centro de Havana, os profissionais da área médica, também odontológica e veterinária também, né? Então foi com isso que a gente conseguiu formar e fazer toda essa programação lá junto ao Ministério, porque ali o sistema é centralizado, né? O Ministério que comanda tudo isso aí, inclusive a implantação de farmácia, tudo isso aí está ligado ao Ministério da Saúde. Não é uma coisa comercial como a nossa aqui, né? Então, para eles é interessantíssimo, porque, sim, quer dizer, com o bloqueio americano, com todas as dificuldades econômicas que sofrem, é uma solução, sim, absolutamente, claro, interessante para a questão de saúde, né? Exatamente. Então, a partir daí que eles começaram a adotar, a estruturar, e hoje praticamente eles já estão se desenvolvendo como escola, né? Ainda não atingiu, vamos dizer, uma posição ideal, mas existe a ideia de implantar a homeopatia em todo o país, em todas as províncias também, né? Nós tivemos a oportunidade também de viajar para algumas delas, né? Cienfuegos, lá para o interior, e Matanças também, né? Então, onde também já se vão formando núcleos de homeopatia, instalando farmácia, e já tem um movimento considerável assim, né? E também a produção científica, estou falando, lá é mais fácil, porque você argumenta, você mostra até aqui, isso aqui é assim, você pode também experimentar em animais, observar que o medicamento tem ação biológica, né? Com essa própria metodologia que se usa em farmacologia, muito fácil, faz toda a metodologia que você usa, e você usa com um produto homeopático e vê a ação, comprova que, né, inclusive com um grupo, com um placebo, com essa coisa toda. Então, seguindo todos os rigores científicos, você mostra aqui, ó, a publicação é isso aqui, então não tem. Então, não há diferença nenhuma, a não ser o que é administrado mesmo. Então, do ponto de vista científico, né? Agora o problema é que esbarra no lado comercial aí, né? Porque aí se complica, se você mostra que Cuba, então, é um meio de cultura fantástico. Claro. E você diria, até porque lá não, sem dúvida, a pesquisa lá é uma coisa extremamente desenvolvida em algumas, sim, áreas. Você levar um germe desse lá para dentro vai virar um monstro, com certeza. Sim, exatamente. Então a homeopatia está crescendo lá nesse sentido, e formando médicos. E outra coisa, então, tanto do ponto de vista
vamos dizer, assistencial, quanto do ponto de vista de investigação, quanto do ponto de vista de instalação da farmácia, tudo isso é muito mais fácil do que no Brasil se fazer, né? Assim, como plano, como planejamento, porque a própria estrutura favorece isso aí. E a própria formação do médico, né? Porque o médico cubano, o médico de família principalmente, que a maior parte dos nossos alunos generalista, né? Eram médicos de família, né? Então, ele tem já uma formação mais geral, inclusive, ele tem uma formação, ele tem que passar por um ano de trabalho social, que eles chamam, né? Então, ele tem uma outra visão, assim, mais ampla, mais completa, que é também um fator importante para ele absorver a homeopatia com mais facilidade e poder exercer isso aí. Porque a homeopatia exige um bom relacionamento médico-paciente, que a anamnese é importante, né? A entrevista. Não se pode admitir a homeopatia num sistema desse que se faz consulta de 5 minutos, né? Nem olha na cara do paciente. Então essas coisas são incompatíveis, né? Porque justamente a homeopatia, dentro dos seus conceitos, está essa individualidade, essas coisas que o professor Maffei pregava. O fato de você observar o indivíduo, a constituição, a predisposição, as suas tendências, né? Tanto do ponto de vista físico como psíquico. Então tudo isso você tem que analisar na hora de fazer uma prescrição. E aí, então, é fundamental esse relacionamento médico-paciente, né? E como é que é esse relacionamento, vou dizer, na prática aqui? Quer dizer, temos poucos homeopatas, existe uma cultura alopata. Isso é conflitante. Como é que é a tua relação com os pacientes? É um pouco conflitante isso aí, em muitos aspectos. Bom, eu como médico mais antigo aí, eu estou 30 anos formado, quer dizer, praticamente eu... Você tem alguma outra especialidade? Não. Você fez especificamente homeopatia? E... Seria o clínico, né? Usando a homeopatia como forma de tratamento. Sim, a gente atende desde 0 anos até 100 anos, sim. Aquela é clínica geral, assim. Então, essa formação generalista, né? Agora, isso ainda perdura consigo, porque eu estou com 30 anos de formado, mas o pessoal que se forma hoje, realmente é difícil você montar uma clínica, fazer medicina liberal, assim, né? Clínica privada, porque hoje todo o sistema aí já engoliu o médico, né? E realmente fica uma situação conflitante, e é uma das brigas que existem no próprio serviço público, porque existem alguns serviços públicos que instituíram a homeopatia, mas na hora de se organizar gera um certo conflito com os próprios colegas, porque exige que o médico homeopata não pode atender 16 pessoas numa manhã. Não é incompatível com a boa medicina. E aí, então eles passam a atender 8, mas aí gera conflito com os outros colegas, percebe? É complicado. Os outros querem se mandar rapidinho para ir correndo para outro emprego e pegar outra bolinha. E reclama que os homeopatas estão demorando muito na consulta, né? Entende como é que é? Nossa, é complicado de tudo. Então, Mas vamos falar especificamente da forma de tratamento. Quais são para quem não conhece nada de homeopatia, quais são os produtos que você usa? Quer dizer, são as alternativas em relação à alopatia que você usa normalmente? Então veja bem, como você está partindo de um experimento, de um conhecimento que veio já de uma determinada lei que você estabeleceu e estudou. Então o que acontece? Esses medicamentos são utilizados desde Hahnemann. Você estudou isso, observou que acontece isso. Certo. Isso aí é uma lei válida para sempre. Não tem como você ficar fazendo essas mudanças que se faz por aí, que isso aí é só o aspecto comercial. Mas você falou da lei da semelhança, né? Quer dizer, a resposta de cada organismo a determinado medicamento também não é diferente? Sim, exatamente. Por isso que você precisa fazer uma individualização, né? Certo. Quer dizer, então, por exemplo, você tem o mesmo diagnóstico, vamos dizer, um asmático, né? Você não pode fazer essa tabelinha, essa correlação direta, né? Então, você tem amidalite, penicilina. Essas correlações é que não podem ser feitas na homeopatia. Embora se encontre por aí, mas isso são coisas assim populares, feitas pro lado comercial da coisa.
Quer dizer, do ponto de vista, vamos dizer, científico, médico, né, você vai procurar individualizar. Por exemplo, se o indivíduo tem uma amidalite e tem isso com frequência, ou enxaqueca, ou seja lá qual for qualquer diagnóstico, o que acontece? Ele tem a sua individualidade, em tais circunstâncias. Quer dizer, o indivíduo tem enxaqueca, cada um faz a sua moda. Vai ter uma série de fatores que vai entrar em jogo aí. E tudo isso é que a gente vai analisar e ver qual é o medicamento mais semelhante que, vamos dizer, o sósia do indivíduo, né? A gente vai buscar um medicamento mais correto. Que chegue à resposta que você espera. Primeiro você avalia a resposta do indivíduo. Seria isso? Eu vou verificar, individualizar essas tendências do indivíduo e a manifestação. Por exemplo, o indivíduo que é friorento, que é calorento, transpira pouco, em quais situações ele transpira, né, nas mãos, nos pés, quando está ansioso, né, quando se alimenta. Então, as próprias preferências alimentares mostram as suas tendências, né? Se o indivíduo gosta mais de doce ou de salgado, que produtos ele... Aí você faz perfil dele. Tudo isso mostra, vamos dizer, a individualidade dele. Correto. Então, nessa individualidade é que eu vou procurar encaixar um medicamento que seja mais semelhante a ele, entendeu? O sósia dele, né? Entendeu? Então, e você já tem esse perfil mais ou menos predeterminado? Eu tenho que conhecer bem os medicamentos, né? Usar com precisão, mas tem uma coisa mais ou menos pré-estipulada de acordo com as características que você vai diagnosticar na entrevista, né? Sim, exatamente. Quer dizer, então, o médico homeopata tem muito senso de observação, né? Desses detalhes, do comportamento da criança, do adulto, enfim. Como é que você faz com a criança? Também é a criança que não fala. Pois não fala, mas e mesmo animais, na veterinária também se aplica. Você observa muito o próprio comportamento dos animais, né? A criança desde cedo já manifesta essas coisas. A própria mãe que observa já fala. Já as coisas individuais, transpira na cabeça, transpira nos pés, já é calorenta, não gosta de roupa, a outra é muito friorenta, a outra já é mais quietinha, já tem um sono bom. São detalhes que normalmente, vamos dizer, um médico chamado alopata não leva em consideração e que a gente busca. São as coisas que individualizam a pessoa, né? E você aprendendo essas coisas, a gente tem uma disciplina que se chama semiologia homeopática, onde justamente a gente dá essas informações para o clínico, para o médico que está estudando, né? Ele aprender a observar essas coisas e captar esses sintomas. E as próprias mães, quando também a gente dá cursos aí de orientação para as mães, é para isso aí, para ela entender os sintomas, interpretar e ter mais tranquilidade na condução da criança, né? Porque a mãe está hoje muito trabalhada com esse terrorismo da medicina aí, né? Então, você vê, a imprensa trabalha dessa forma. Tem febre, já faz um terrorismo todo. Então, todas as mães ficam com esse terror de febre, né? Né? E o que acontece? A febre é um fenômeno que a gente interpreta como fazendo parte dos mecanismos de defesa. Claro. Então, você tem que interpretar a febre, né, e ver como você vai trabalhar isso dentro do conjunto de sintomas que a pessoa está apresentando, para estimular os mecanismos defensivos do organismo, né, que muitas vezes você supera com muita facilidade, até mais rápido do que usar antibiótico. Então, você tem uma amidalite aguda, você vai ver essas reações, tem febre, tudo bem, a febre é um indicativo que está ocorrendo alguma coisa. Além da febre, o que mais sintomas ela apresenta? É isso que a gente vai observar, né? Rouquidão, tosse... Sim. E além você faz um perfil e além disso, os sintomas individuais, né? Porque as coisas que modificaram, quer dizer, normalmente ela bebe muita água e tal, e agora está sem sede, né? Ou então, pelo contrário, normalmente ela não toma água, mas agora está tomando grandes quantidades de água. Quer dizer, houve uma mudança aí no comportamento. Normalmente ela transpira pouco, está transpirando muito. Você consideraria esse gestual, essa forma de relacionamento, de atendimento, como uma das principais características da homeopatia, as maiores qualidades? Sim. Quais são as vantagens da homeopatia em relação à alopatia? Bom, a vantagem é simples, né? Se você analisar bem o objetivo, é isso. Fora a não agressão, né? Quer dizer, então, o discurso da homeopatia é esse aí, né? Que aqui no sistema capitalista para trabalhar contra, não a favor, né? Porque vai em confronto
Então, o que acontece? A homeopatia ela tem uma proposta de uma terapêutica natural, né, que você vai estimular o organismo, né? Então, você está trabalhando a favor do organismo, não contra, né? Dá um exemplo para a gente.